A minha esposa, eu e minha esposa, a gente sempre teve sonho de ter filhos. E era o sonho do meu sogro ter neto e a gente não conseguia. E quando a minha esposa decidiu sair do serviço para ter um filho, e aí o meu sogro veio adoecer, aceitou Jesus, é uma história também muito linda, aceitou Jesus no leito do hospital. E aí, infelizmente, ele não teve nenhum neto. E aí a minha esposa depois ficou grávida, teve um aborto, e na segunda gravidez dela, ela teve um ectópica, foi gerado na trompa esquerda, e aí só que ela teve que tirar, né, por causa da trompa, que foi gerado na trompa, e aí ela ficou sem uma trompa. E chegou um momento que a gente estava fazendo acompanhamento com o médico, só que chegou um momento que não cabia mais no bolso, já não tinha, a gente não conseguiria mais manter ali o tratamento. E aí a gente olhou um para o outro e dissemos que seja feita a vontade de Deus, né? Se Deus quiser. E bem chateados, né? E aí foi passando o tempo. E aí passou, veio na época aí a pandemia, né? E aí um dia eu num pequeno grupo, um pequeno grupo é como se fosse uma célula, né? A gente faz oração, compartilha testemunho, estuda a Bíblia. Uma a prima nossa, uma mulher muito de oração, ela pegou e disse assim que Deus tinha tocado no coração dela para ela vir fazer uma oração com a minha esposa, colocar a mão na barriga da minha esposa e orar por ela. E aí eu disse que era para ela vir, e aí passaram os dias, e aí ela comentou de novo, olha, Deus está me incomodando. Eu peguei e falei assim, não, vai sim. Aí chegou um dia de domingo, quando saíram do culto, né, da igreja, ela e a filha dela, minha prima Gisele, e elas vieram aqui, chegaram para aquela missão. Elas chegaram, entraram, foram com a minha esposa para o quarto, oraram e foram embora. E mais ou menos não, um mês depois, a minha esposa, estávamos eu e minha esposa andando assim no trânsito, minha esposa falou assim, amor, eu conheço o meu corpo. Você compra um teste de farmácia para mim? Eu comprei e deu positivo. Aí eu falei assim, meu Deus, será? E aí nós fizemos o beta, né, o exame quantitativo ali, deu positivo. Aí nós falamos assim, olha, vamos ficar quieto, porque nós já tivemos duas percas e a gente sai falando e não dá certo, então vamos ficar quietinho. E aí nós falamos, ligamos para a Help, né, essa nossa prima, a Gisele, e contamos para ela o que tinha acontecido e que era um milagre de Deus. E a gente ficou muito surpreso por aquilo, porque é um milagre, né? Minha esposa tinha 50% de chance de engravidar. E ela só tinha uma trompa, então teria que ser engravidar pela trompa onde tem, pelo ovário ali onde tem trompa, né? E aí a gente começou a fazer os acompanhamentos, fez a primeira ultrassom, tinha um saco gestacional. E, e a gente ali bem surpreso com aquilo, fomos fazer quando nós fomos fazer a ultrassom, foi até interessante, porque o doutor que nos atendeu ali, ele tinha sido o mesmo doutor, doutor Eduardo, que tinha atendido a minha esposa na gravidez da trompa. E ele tinha falado, olha, infelizmente estou na trompa, vai ter que fazer a cirurgia, né? Nós entramos assim quando nós entramos na sala do doutor, minha esposa foi se trocar. E aí eu falei para ele, falei, doutor, você lembra que eu vim aqui com a minha esposa e a gravidez estava, infelizmente estava na trompa? Aí ele falou assim que era muita gente que ele atendia. Eu falei, pois é, ela não tem a trompa esquerda. E aí ela pegou, depois que ela voltou, ele passou lá a ultrassom e ele disse assim, olha, foi gerado pelo ovário esquerdo, veio pela trompa esquerda. Eu falei, mas doutor, mas eu acabei de falar para o senhor que ela não tem a trompa esquerda. Ele até brincou, então correu pro outro lado e riu, né? Eu falei, rapaz, como assim?
E aí a gente começou a fazer acompanhamento com o doutor José, muito bom. É, e aí, na ultrassom estava escrito assim, corpo lúteo no ovário esquerdo. Nós temos a ultrassom aí tudo. E aí eu apresentei assim pro doutor, falei assim, não, eu quero ouvir da boca do doutor. O que é isso que tá acontecendo aí? Falei, doutor, o senhor sabe, minha esposa não tem a trompa esquerda. Falei assim, e como que ela pode ter gravidade pelo ovário esquerdo? Aí ele ficou olhando, assim, olhando o histórico da minha esposa. E eu perguntei para ele, falei assim, é um milagre, doutor? E ele disse assim, olha, é um milagre, hein? Falei assim, então amém, então é um milagre. Eu queria ouvir do doutor ali. Infelizmente, né, irmãos? E amigos, a gente, ser humano, né? Então a gente, às vezes, prefere acreditar naquilo físico, né? E nós aceitamos que aquilo era um milagre, uma bênção de Deus. E aí, meu João, minha esposa, teve uma gravidez e ele nasceu prematuro. Ele ficou internado, o João. E, e aí a questão do nome também é importante. O nome, a gente não conseguia, né, achar um nome pro meu filho. E aí, um dia a gente foi visitar meu pai. E meu pai, eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, pergunta pro meu pai qual é o nome que ele quer pro neto dele. E aí meu pai tinha falado João, filha, coloca o nome de João. E aí a gente colocou o nome do meu filho de João. Ah, então, o João nasceu com 7 meses, prematuro, né? Ficou internado um mês e pouquinho, alguma coisa assim. E aí depois saíram, ele saiu do hospital, e aí veio para casa. E meu filho estava fazendo antes de a gente entrar nessa campanha de oração, o meu filho, ele fez alguns exames do coração, fez alguns exames, e o médico tinha diagnosticado uma massa, uma espécie de, como se fosse um câncer no meu filho, aqui nessa região aqui. E deixaram a gente apavorado, eu e minha esposa, deixaram a gente assustado com a situação e falaram que meu filho precisava passar por um oncologista urgente, que o caso do meu filho era urgente. E a gente ficou desesperado e acontecendo tudo aquilo. E aí a gente começou a fazer, né, os dias, vigília, oração aqui em casa. E quando abrimos novamente o pequeno grupo, abrimos aqui em casa o pequeno grupo e nós começamos a orar pelo meu pai, e eu contando a história que tinha acontecido, e agora pelo meu filho com essa situação aí, dessa massa aí, né? Então a gente começou a entrar em planto, e eu desesperado, a gente orando, chorava muito, e, fizemos oração, fizemos vigília, jejum, e eu lembro até hoje que meu filho começou a melhorar. E Deus, ele tinha dado a certeza da cura do meu filho. E quando a gente chegou nos exames, meu filho ia fazer biópsia e tudo, a gente não chegou de fazer biópsia. Quando a gente chegou com os exames, nós temos tudo aí em casa. Chegamos com os exames no oncologista ali, de retorno com o oncologista, ele pegou e olhou os exames e falou assim, uai, vocês fizeram esses exames aqui no hospital? Falamos, fizemos aqui. Ele falou assim, espera só um pouquinho, eu vou falar com o doutor ali. Ele saiu, foi falar com o doutor, e aí voltou. Quando ele voltou, ele disse assim, olha, só tem uma coisa para dizer para vocês, o João está de alta. Não sei o que aconteceu. Eu falei para ele assim, eu sei, doutor, Deus fez um milagre. Ele falou assim, amém, né? Eu falei assim, então meu filho está de alta. Eu falei, glória a Deus, porque Deus fez um milagre.